Gente, agora sim a história fica completa. O Fortaleza não só gastou 36,9 milhões de reais em contratações, como também faturou 58,7 milhões de reais com vendas. Será que foi estratégia genial ou necessidade desesperada? E aí, tricolores? Tudo certo por aí? Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí que hoje eu trouxe os números completos dessa loucura que foi a janela do Fortaleza. Olha só que reviravolta, pessoal! Quando a gente soube que o clube tinha gastado quase 37 milhões, todo mundo ficou preocupado com as finanças, né? Mas agora vem a informação bombástica. O Leão faturou quase 59 milhões com vendas. Ou seja, teve lucro de mais de 20 milhões na janela. E vamos falar dos números com calma. 58,7 milhões de reais de receita contra 36,9 milhões de reais de gastos. Sobrou mais de 21 milhões de reais no caixa. Isso muda completamente a narrativa. Galera, não foi desespero financeiro, foi estratégia de mercado. O Fortaleza foi o clube que mais vendeu jogadores na janela. 6 vendas oficiais, e as maiores fontes de lucro foram o Kevin Andrade e o Gustavo Mancha. Imaginem só quanto esses dois renderam pro clube. Provavelmente a maior parte desses quase 59 milhões veio dessas duas negociações. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar. Será que era mesmo necessário vender as principais peças do elenco? Porque o Kevin Andrade e o Gustavo Mancha não eram jogadores comuns, não. Eram peças importantes, titulares, jogadores que faziam diferença em campo. E vamos pensar na lógica da coisa. Você vende seus melhores jogadores por quase 59 milhões e gasta quase 37 milhões em reposições. Matematicamente deu lucro, mas será que tecnicamente foi um bom negócio? Será que os 12 reforços vão conseguir substituir à altura os jogadores que saíram? Porque uma coisa é certa, galera, quando você vende as estrelas do time, não é só qualidade técnica que perde. Perde liderança, perde entrosamento, perde identificação com a torcida. São coisas que não aparecem na planilha, mas fazem diferença dentro de campo. E tem outro detalhe interessante. O texto fala que foi com o objetivo de lucrar com seus principais ativos no mercado. Ou seja, não foi jogador pedindo para sair, não foi proposta irrecusável que chegou do nada. Foi estratégia deliberada do clube para faturar. Mas será que era o momento certo para fazer isso? Porque vamos combinar, vender seus melhores jogadores no meio de uma crise, com o time brigando contra o rebaixamento, não parece a decisão mais inteligente do mundo, né? Talvez a lógica tenha sido, vamos vender caro agora que ainda temos valor de mercado, porque se cairmos para a Série B, não conseguimos mais esses valores. Faz sentido do ponto de vista financeiro, mas é muito arriscado do ponto de vista esportivo. E outra coisa que me chama atenção, com esse lucro de mais de 20 milhões, o Fortaleza teoricamente está com o caixa mais forte para a próxima temporada. Se conseguir se manter na Série A, pode investir melhor no ano que vem, pode planejar com mais calma. Mas e se não conseguir? E se mesmo com esses 12 reforços o time não se salvar do rebaixamento? Aí todo esse dinheiro terá sido em vão, e ainda por cima o clube vai para a Série B com um elenco completamente novo, sem entrosamento. E vamos falar do Palermo nessa história toda. O cara chegou para comandar um time que vendeu suas principais estrelas e contratou 12 jogadores novos. É como se ele fosse montar um quebra-cabeça do zero, mas com a pressão de ter que dar resultado imediato. Será que a diretoria conversou com ele antes de fazer todas essas movimentações? Ou será que o argentino chegou e encontrou essa situação pronta? Porque imagine chegar num clube e descobrir que seus melhores jogadores foram vendidos e que você tem que trabalhar com um elenco completamente reformulado. E tem mais uma questão, com tanto dinheiro envolvido, a pressão aumenta exponencialmente. Cada reforço que entrar em campo vai saber que custou milhões e que foi contratado para substituir jogadores que valeram ainda mais milhões. O interessante é que o Fortaleza conseguiu se posicionar muito bem no mercado. Soube vender caro e soube comprar com critério, pelo menos em teoria. Mas será que soube escolher bem o timing? Será que não deveria ter feito essas movimentações no meio do ano? E aí, tricolores? Mudou a opinião de vocês sabendo que o clube teve lucro na janela? Acham que foi estratégia genial ou acham que venderam as melhores peças na pior hora? E será que esses 12 reforços vão conseguir render mais que os jogadores que saíram? Deixa aí nos comentários. Vocês aprovam essa estratégia de vender caro e comprar muitos, ou preferiam que tivessem mantido as estrelas do time? E o que acham do Palermo tendo que trabalhar com essa revolução toda? Vamos debater essa que pode ter sido a jogada mais arriscada da história recente do nosso Leão.